Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, sempre com assuntos muito legais. E hoje eu recebo grandes nomes aí no segmento gospel, evangélico, cristão. Meu amigo Alexandre Pilar, Del Cordeiro, Claudinha Matos, galera envolvida com música, com louvor, com adoração, com eventos. E a gente falando sobre palco, shows, essas diferenças. Eu queria trazer um gancho, Del, da gente conversando no bloco anterior, que o Alexandre falou dessa questão da palavra e tal, tirando um pouco da questão da música, mas eu digo que a música, assim, por ser uma expressão artística, de arte, então ela dá essa conotação, muitas vezes, que há uma incompreensão, um preconceito. Essa demonstração artística, que é instrumento de Deus, para louvor a Deus, está sendo exagerada e tal. Até que ponto o fato de ser arte, também a gente não cria um preconceito. A igreja não saiu do mundo da arte, tipo, abdicou-se desse instrumento na vida como igreja. Eu sinto vários artistas, entre aspas, artistas no sentido da expressão da arte, né? A arte cênica, por exemplo, o teatro, a dança chegou há pouco tempo nas igrejas. Existe preconceito sobre a dança, né? E a música também sofre esse preconceito. A expressão artística para louvor e para a glória de Deus, ela sofre esse problema da caixa, do preconceito, às vezes ser interpretado como palco. Eu acho que isso, Lincoln, assim, aí vou ser bem sincero, que é uma opinião muito minha, né? Eu acho que isso é uma questão muito Brasil, eu acho isso, e acho que isso tem a ver com aquilo que se ouviu falar durante anos sobre as expressões artísticas não cristãs brasileiras, né? O mundo artístico não cristão brasileiro e as suas loucuras e a sua perversidade. E aí isso tudo havia um medo disso entrar de uma forma muito grande na igreja, né? O que sufocou o movimento de arte na igreja. Isso é uma contrapartida, porque historicamente, né, você vai ver grandes pintores, grandes músicos, né, a expressão artística mundial, ocidental pelo menos, né, vem do berço cristão, né, e expressa o cristianismo em larga escala, né? Você vai ver quadros maravilhosos de vários momentos, né, dos episódios da Escritura, e você vai ver músicas dedicadas a essa questão toda. O Schaeffer, ele faz uma leitura artística, né, do passar do tempo da arte ocidental e aplicando, né, e mostrando assim como que a arte fazia uma leitura do seu momento, né, e aplicando ao cristianismo aquela expressão artística ali. Então, eu acho que não fazer isso é uma pena. É uma pena, né? É uma pena que isso aconteça na música, é uma pena que isso aconteça em qualquer expressão artística aqui. A gente falou que a gente já quebrou vários paradigmas, como do menor ao maior deles, né? De tocar uma bateria na igreja até você hoje ter caras que fazem uma performance no palco. Isso é legal pra caramba. Um amigo meu, por exemplo, eu já até contei isso aqui, mas eu evangelizava ele assim, tipo uns 7 anos, cara. O cara não vinha tal, e tinha uma dificuldade, problema com mulher e tal, e era apegadaço a vários pecados que ele tinha como, sabe, apegado àquilo. E aí, cara, de repente ele brotou lá na igreja, falando que tinha visto um cara no palco que fazia igual Rapa. E o cara era crente. Só que falou, pô, meu irmão, a performance do cara é igual Rapa, o cara manda que nem o Falcão, meu irmão. Ele vem com tudo mesmo, não sei o que e tal. E o cara é crente. Aí, pô, eu ouvi, cara, o evangelho de uma forma diferente, não sei o que e tal. Eu pensei, pô, não preciso ser aquilo para ser cristão. Sacou? E o cara é crente mesmo, né? Então a expressão artística daquele cantor específico fez com que um cara visse que, como ela falou aqui, a Cláudia falou antes, no bloco anterior, né, ele visse que é possível ele ser cristão, né, sem estar Ele viu alguém fora da caixinha. Exato, sem estar encaixotado naquele modelo. E aí, Lincoln, eu acho que é uma perda enorme, cara. Eu acho que é um preconceito gigante que a igreja ainda tem com a expressão artística de forma geral, e ela pega no pé. Ela pega no pé pro cara receber o cachê, pega no pé do cara botar uma foto bacana na capa do CD, pega no pé do cara colocar uma roupa diferente, se vestir de forma mais descolada, ir no programa de TV, pega no pé com tudo. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, porque... E tira uma profundidade da discussão mais profunda do conteúdo. Exato. Fica só numa discussão superficial. Exato. Quando eu estava preparando esse novo disco agora, que vai fazer, e talvez aí para o meio do ano que vem, eu estava orando, né, e pedindo a Deus algumas estratégias para alcançar
pessoas que eu ainda não alcancei, né? Não tenho pretensão de sucesso, tenho pretensão de alcançar pessoas, né? E aí, no meio das minhas orações, naquela busca pessoal ali a Deus, eu perguntei para Deus o que eu precisava fazer para continuar mantendo um trabalho de qualidade que falasse para a minha geração, para essa geração hoje, e que fosse fiel a Ele, que eu me mantivesse fiel, né? E Ele falou, cara, prega o Evangelho. O conteúdo do que você vai fazer é o que vale. Agora, a forma, sabe? O que você vai colocar na capa, a forma como você vai se comportar no palco, tudo isso, sabe? Se o conteúdo teu for o Evangelho, for a expressão de Jesus Cristo e a salvação que vem dele, você continua no propósito que eu coloquei você para viver. O pastor Alexandre, ele citou uma coisa, não sei em que momento, mas me fez aqui pensar. Nós, infelizmente, povo cristão evangélico, nós somos os que mais rebatem a nós mesmos, os que mais nos perseguem. Nós nos perseguimos a nós mesmos. Tipo um exército, às vezes, que mata seus próprios mata feridos. seus próprios feridos essa frase e seus do próprios, Ricky Joyner foi e seu próprio fantástica. exército. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim imaginando. Cara, eu já vivi tanta coisa, já passei por tanta coisa. Caramba, quem sou eu? Eu sou de um jeito, de um tipo de pessoa que eu respeito muito todo mundo tanto a expressão artística até como a espiritual. Eu acredito que Deus, ele permite muitas situações, até mesmo as manifestações espirituais, a igreja A, B, C, D, porque cada um é de uma forma diferente. Talvez a igreja que eu faça parte não seria a mesma igreja que aquela irmãzinha, né, do pentecostal e coisa e tal. E eu respeito muito, muito mesmo. Eu vejo as irmãs, quando eu citei aqui, o saião não é uma crítica, é apenas uma observação que eu não precise, mas quem usa ou quem acha que para ela é melhor aquilo, porque cada um sabe onde o teu calo aperta. Se ela quer viver daquele jeito e ela é bênção e ela é frutífera, amém. O que eu percebo é que poucos de nós nos respeitamos. Eu acho que se... uma vez eu morei em Curitiba, uns 6 meses mais ou menos, queria ter morado muito mais, cidade maravilhosa. E eu fui num evangelismo que o rapaz da banda, uma banda de rock, de hard, aquele tipo de rock assim, que eu não sei, é esse estilo, né? E Hardcore. Não é a minha praia. Não compraria um CD, talvez não iria nem a um show. Mas, gente, como vi Deus naquele dia, naquele evangelismo. Como eu vi, e eu vi Deus, porque eu convivi com esse rapaz, como eu via Deus na vida desse rapaz. E assim como eu já ouvi muitos pais, muitos líderes, muitos senhorinhas de intercessão falando assim, olha, eu oro pelo seu evento. Eu não consigo mais ficar a noite toda, não é a minha praia, mas intercede, ora, respeita. Legal Quem demais, nos né? dera se todos nós fôssemos assim. Eu amo um texto que diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Né? Quando você anda no Espírito, você vê o Espírito em tudo. Você consegue ver o agir do Espírito. Até, assim, por exemplo, você está falando de rapa, está falando de... Eu esse ano tive uma convivência muito grande com comunistas, marxistas, toda a sua filosofia na faculdade. E eu pude ver na sociologia quantas pessoas, sem que soubessem ou sem que tivessem pretensão, foram dominadas pelo Espírito Santo para escrever coisas. Então, assim, eu lembro de uma aula minha com uma professora minha, Jeane, gente boa, até mando um abraço para ela, que ela falando assim, ela é comunista, ela é marxista, e ela não é ateia. Mas ela falando, cara, e o Espírito Santo falando comigo, meu filho, essa sabedoria eu coloquei nela, ela nem sabe que foi ele. Por quê? Porque a gente precisa ser homem espiritual. O homem espiritual, cara, vai discernir e ver o agir de Deus em tudo. Seja na igreja, seja fora da igreja. Porque a gente precisa lembrar de um Deus que é soberano em todas as coisas. E andar no Espírito é discernir Deus em tudo. É o que você está falando.
Porque esse conflito, sabe, ele até, assim, o cara que chegou para ver a TV e viu o cara do mundão que viu o menino parecendo o Rapa, a referência foi o Rapa. O Espírito iluminou os olhos dele, ele foi atingido nesse movimento. E o contrário também é verdadeiro. Entendeu? Eu me converti, eu tive uma experiência assim também com o Manga. O Manga foi um dos primeiros caras a me impactar quando ele descia com skate e umas bolas jogando pro alto. Oficina. E eu chegava doidão de No excesso da vida. Doidão, cara, assim. Aí eu via Bride e o Manga falava, que Deus é esse? Então, assim, isso ficou muito forte no meu coração. Eu estou sempre procurando, onde é que você está, Deus, nessa história aí? Entendeu? Nessas histórias não tem nada, às vezes, dentro da faculdade, o cara está falando um monte de coisa lá, onde é que você está nessa história aí? É impossível não ler Marx e entender que Marx é um menino afastado da vida, que não teve uma compreensão exata do Evangelho, mas que todo marxismo tem a ver com Atos 2:42, que é uma vida de comunhão, de partir do pão e de igualdade. Pena que Marx não foi discipulado, deve ter sido criado por religiosos que não deram a ele a luz do Evangelho. Verdade. A gente vai pro break rapidinho. No próximo bloco tem mais Antenados na Geral aqui hoje com essa galera pensadora fera. Tô aqui, tô só absorvendo. A gente vai pro intervalinho rapidinho e a gente volta com mais Antenados na Geral. Se liga, não zapeia não.